Fala galera, beleza? Vamos lá então para mais um vídeo. O que eu quero compartilhar aqui com vocês é o seguinte: são muitos assuntos para falar, são assuntos envolvendo espiritualidade, religiosidade, livros que eu já li, leio, que eu posso fazer alguns comentários e vou fazer alguns comentários, pegar os livros e compartilhar aqui com vocês um resumo. São vídeos, são filmes, são outros canais que eu vou estar indicando aqui para vocês, tá? E hoje em específico, assim, o que eu quero, o que é uma coisa que não é que tá me incomodando, mas que assim, que hoje me veio muito forte isso daí. A internet, pessoal, a internet ela disseminou a oportunidade de pessoas como eu, que nunca pensou em seguir uma linha no digital, em ter um canal, nunca passou pela minha cabeça, sabe? Isso aqui foi uma coisa que o universo foi me trazendo e eu senti que eu tinha que fazer essa mensagem aqui para vocês, tá? Então, assim, o que isso significa? Significa o seguinte, que existe um mar de possibilidades na internet, principalmente aqui no YouTube, de canais que podem te acrescentar e de canais que podem te afundar, tá? Então, assim, uma coisa que eu aprendi nessa minha busca, nessa minha caminhada, nessa minha jornada aqui, e eu aprendi isso escutando um amigo meu, que ele já faleceu, que ele era pai de santo na Umbanda, Júnior, e ele me dizia o seguinte, ele falava, olha, tudo que você for aprender, você, depois que você aprendeu, você filtra. Aprende a filtrar. Não entra 100% de cabeça em nada, não acredita piamente 100%, sabe? Num caminho milagroso, numa pessoa milagrosa. Tenha essa sagacidade de você ponderar as coisas e pegar para você aquilo que fizer sentido. Aquilo que não fizer sentido, tá tudo bem, deixa para lá e tchau. Então, isso que eu quero dizer para vocês é que assim, pessoal, eu mesmo tenho uma série de canais aqui que eu assisto de pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje na minha jornada, tá? Só que assim, hoje, depois de muita caminhada, eu consigo fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês, que é filtrar, tá? Uma coisa que eu reparo assim, e eu vejo que o nível dos canais aí estão cada vez mais profissionalizados, né, pessoal? Isso aqui virou um telejornal, sabe? Isso aqui virou um telejornal. As pessoas, eu mesmo, eu não acompanho um jornal nacional, mas eu acompanho alguns canais aqui, alguns podcasts, que os caras trazem um conteúdo bacana, tá? Então, assim, hoje fazendo conteúdo aqui para vocês de uma maneira muito natural, tá, pessoal? De uma maneira muito natural, eu queria que vocês passassem a observar o seguinte: você adquirir um conhecimento e você memorizar isso na sua cabeça, com datas, com nomes, com citações e tudo mais, pessoal, é muito difícil. É muito difícil, tá? São pouquíssimas pessoas que eu conheci na vida que tem essa facilidade. Por exemplo, tem um cara aqui no YouTube que eu acompanho o canal dele, eu sigo ele há muito tempo, já muito tempo mesmo, que é o Daniel Lopes. Para mim é um dos caras assim que ele tem uma memória, cara, é uma memória de elefante. O cara cita coisas ali do Arco da Velha, e aí ele fala um outro assunto já, e outro. Então assim, o que eu quero dizer para vocês? É a mesma coisa quando você está numa reunião, pessoal, numa empresa, num trabalho, e aí assim, tem alguém que vai lá e faz uma citação em inglês. Cara, eu sempre achei isso uma baboseira sem tamanho. Tipo assim, o cara faz uma referência sobre determinado assunto em inglês. Ao invés de ele falar, me dá um retorno disso daí, me dá uma devolutiva, ele fala, não, me dá um feedback. Cara, assim, isso são coisas, pessoal, que aos olhos de quem não tem esse filtro no olhar, essa maldade, ela se vende por isso. Ela fala, não, que bacana, esse cara é inteligente, não sei o quê.
quando na verdade o cara pode até ser que ele seja, mas na grande maioria é raso, está falando um negócio para impressionar. Então é a mesma coisa aqui na internet, pessoal. Você ter alguém que você vem e faz uma citação e o cara, não, conforme o fulano falou, conforme o ciclano falou, no mesmo vídeo o cara fala 10 citações. Pessoal, o cara tá lendo isso, entendeu? O cara tá, e nada contra, tá tudo bem se ele lê. O que eu quero que vocês tenham esse olhar para que vocês não entrem em barco furado. E aí, por que eu estou fazendo essa introdução para vocês aqui, tá? Porque assim, o que eu tenho visto, nossa, esses últimos dias isso tem aparecido com frequência para mim. Pessoas associando o desenvolvimento espiritual com prosperidade financeira. Eu tenho visto com frequência isso. Eu tenho visto, esses dias mesmo eu vi um vídeo de um cara, um canal novo, eu não conhecia não. O cara colocando situações assim não sei se são pastores gospel, não sei. O cara assim pedindo dinheiro descaradamente, vinculando que o cara só vai alcançar o sonho dele, é, o, o, aquilo que ele está pedindo para Deus, se ele fizer a contribuição, entendeu? Outro criticando a questão do dízimo. Esse outro mesmo que eu vi agora, o cara dizendo que se você não tiver um desenvolvimento espiritual, que você não vai alcançar a prosperidade financeira. Pessoal, eu não sou ninguém em falar o que eu vou falar agora, tá? Eu acho que isso é individual de cada um, tá? A primeira vez que eu fui consagrar a ayahuasca, eu estava assim, quebrado financeiramente. Eu vou depois contar essa história aqui para vocês, mas só dando um spoiler para vocês. Eu estava quebrado financeiramente, né? Tinha perdido dinheiro na bolsa, estava desempregado. Minha filha tinha, minha segunda filha tinha, segundo filho, né? Minha filha, né, estava nascendo, tinha 2 meses que ela tinha nascido. E aí um amigo meu, que ele já tinha feito a consagração, ele já tinha consagrado a ayahuasca, ele falou assim, e aí, qual que é a tua expectativa? Eu falei, eu quero chegar lá, quero buscar alguns entendimentos com relação ao meu plano material, financeiro, por que não acontece, por que disso, por que aquilo. Aí ele falou assim, não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está indo para um rolê espiritual para buscar entendimento material? Ele falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, você tá na frequência errada, entendeu? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal? Assim como vocês, eu também conheço pessoas que você consegue ver que a pessoa, assim, pode ser que no íntimo dela ela tenha algum contato ali, mas a vida que ela vive não tem nenhuma assim, você não consegue associar ela com alguma prática religiosa, espiritual, sabe? Tipo assim, o cara vive uma vida que tá longe de ser um exemplo, vamos falar assim. Então você querer vincular uma coisa com a outra, eu acho que é de uma falta de sensatez muito grande, tá? O que eu posso falar para vocês que para mim é significativo, tá? Para mim é significativo o seguinte, eu acho que quando a gente está nessa caminhada espiritual, para mim isso eu passei a enxergar dessa forma, tá? Eu tenho comigo que na nossa vida existem alguns tripés que eles são essenciais para sustentar tudo que a gente vive ou que a gente quer viver, ou o nosso estilo, ou enfim. Então assim, para mim, o primeiro tripé que ele é essencial para que você tenha uma sustentação, para que você tenha uma prática, uma frequência e tudo mais, é o tripé relacionado ao seu corpo. Tanto é que assim, esses dias atrás um amigo meu lá da minha cidade, ele estava compartilhando comigo que ele estava deprimido e tal. Eu falei, olha, são vários caminhos para você seguir, mas tem um aqui que é o primeiro passo para você dar,
que ele está relacionado à sua atividade física. Por que isso, pessoal? Porque eu já vivi isso, eu já estive em depressão, no fundo do poço e tal, e foi através da atividade física, especificamente da musculação, que o meu corpo, existe toda uma dinâmica dentro do corpo, hormonal e tudo mais, que ela te dá mais gás, te dá mais vida, te dá mais ânimo para você sair daquela situação e encarar novos desafios. Então, esse pilar da atividade física, no meu ponto de vista, ele foi fundamental e ele é fundamental, tá? E aí, fazendo um adendo, um brinde aqui que eu posso falar para vocês, quando vocês estiverem nessa situação de buscar na atividade física a energia para você sair de uma situação depressiva, treina perna. Por que perna? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre linguagem do corpo, mas a perna é o que vai te dar a sustentação para seguir os desafios. Se você tiver a perna fraca, cara, acabou. Como é que você vai seguir para a vida? Entendeu? Você vai caminhar com as pernas de outras pessoas, porque com a tua não vai ter jeito, né? O segundo pilar que eu vou falar para vocês, que assim, que ele é fundamental nessa dinâmica, é o pilar envolvendo a mente. Então, corpo, mente. Quando eu falo mente, pessoal, é você assim, ter uma prática de leitura, ter uma dinâmica de buscar conhecimento, ter uma dinâmica de você, se você tiver condição, de você procurar uma terapia, uma psicanálise. Por que isso, pessoal? Porque é onde você vai trazer o alimento para a sua mente, entendeu? É através dessas práticas, da leitura, de uma meditação, do silêncio, que você vai ir a uma terapia. A terapia é fundamental, pessoal, para você ter na figura de alguém que já esteve nesse deserto, poder te auxiliar, pessoal, sabe? No Brasil a gente tem, hoje em dia não, né? Mas assim, quando eu fiquei em depressão em 2018, para mim foi muito novidade, eu nunca tinha feito terapia, então foi tudo muito novo para mim, mas foi maravilhoso, porque eu enxerguei situações minhas que nunca tinham sido trabalhadas e que estavam vindo à tona nesse momento da minha vida, porque lá atrás não tinha sido curada. Então vamos lá, corpo, mente, o outro espírito, tá? Quando eu falo espírito, pessoal, e aí assim, vamos lá, voltar um pouquinho no tema inicial que eu comecei a conversa aqui nesse vídeo. O que eu acredito, tá, pessoal? Eu acredito o seguinte, e aí, sem fazer julgamento, tá? Eu sou batizado na Igreja Católica, fui coroinha, fiz a crisma, meus filhos são batizados na Igreja Católica, frequentei missa por muito tempo da minha vida, tá? Não tem nada contra, enfim. Chegou um momento da minha vida que isso daí não ressoava mais. Alguma coisa além de mim queria mais, tá? E aí eu comecei uma jornada espiritual nessa busca. Frequentei espiritismo, fui atrás de conhecer o candomblé, conheci a Umbanda, o Molocô, xamanismo, ocultismo. Então assim, foi uma jornada aí para enxergar alguma coisa além do que aquilo que estava sendo apresentado para mim. Fui para a Índia, conhecer lá as práticas do hinduísmo. E aí assim, o que serviu para isso tudo para mim? Serviu o seguinte, que assim como Jesus disse, a morada do meu pai, né, acho que é alguma coisa assim que ele fala, né, que a morada do meu pai tem vários caminhos para chegar até ela, é o que eu acredito, pessoal. Eu acho que assim, num planeta que tem 8 bilhões de pessoas, a gente querer que todo mundo acredite no que a gente acredita, ou então eu querer evangelizar as pessoas de que o meu caminho é o certo, soa para mim como loucura. Tanto é que a gente teve um exemplo aqui no Brasil disso. Quando o Brasil foi colonizado, os portugueses chegaram aqui com a bandeira
dos missionários e quiseram evangelizar os índios, matar os índios, tiveram relação sexual com as mulheres dos índios, com as índias. Então, assim, querer evangelizar, pessoal, para mim, assim, já me dá um negócio que eu falo, cara, acho que não é por aí. E na internet a gente tem muito disso, cara. É muita gente querendo falar que só o caminho dele é o certo. Meu irmão, vai atrás do que é melhor para você. É isso que eu te aconselho. Tanto é que, assim, tem um livro aqui, que é esse aqui, depois eu vou quando eu estiver falando dos livros, eu vou trazer ele para vocês, que se chama O Evangelho Gnóstico de Tomé, tá? O que fala isso aqui? Isso aqui são achados que foram, textos que foram encontrados na África, acho que na Etiópia, alguma coisa assim, que, segundo relatos, são partes do Evangelho de Tomé que não foram colocados na Bíblia, tá? Se é verdade, se não é, enfim, não vou entrar no mérito aqui. Mas uma parte aqui ele diz o seguinte, do texto que foi achado, tá? Abre aspas. Aquele que não conhece a si mesmo ensina Jesus póstumo a Judas. Nada conhece, mas aquele que se conhece já adquiriu ao mesmo tempo conhecimento sobre a profundidade do todo. Uma outra parte aqui ele diz o seguinte: mas o reino está dentro de vocês e também fora de vocês. Quando vocês conhecerem a si mesmos, então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai vivo. Mas, se vocês não conhecerem a si mesmos, então vocês estão na pobreza e são a pobreza. O que significa isso daí na minha interpretação? Que o reino de Deus, pessoal, a minha igreja, está dentro de mim, tá? A minha igreja é aqui em casa, tá? Depois também numa outra oportunidade vou mostrar o jardim que eu montei aqui e tal. Para mim, Deus, ele está em todas as partes. Eu não tenho mais a necessidade de ir num terreiro de umbanda, de candomblé. Eu não tenho mais a necessidade de ir na igreja assistir uma missa ou num centro espírita. Eu não tenho mais essa necessidade para me conectar com Deus. A minha conexão eu faço aqui, trancando a porta do quarto, ajoelhando e conversando com Ele. E aí, assim, pro Everton, por mais que existam, e eu sei que tem vários caminhos e tá tudo bem, pro Everton, para mim, o caminho que me leva ao Pai, que me leva a algo além da minha compreensão, que você pode chamar de Deus, de universo, de espiritualidade, para mim esse condutor é através de Jesus. Para mim, na minha vida, nos meus momentos de maior solidão, de maior treva, de buraco emocional sem fim, de angústia, de escuridão, para mim foi Ele que acendeu a chama para me resgatar dali. Então eu tenho Ele como meu guia, meu amigo, meu confidente, enfim, é com Ele que eu me conecto. Então, cara, eu acho que assim, vocês têm que observar bem esse povo que vocês idolatram aí na internet. Quando o cara começa a querer falar que só o caminho dele tá certo, que é através disso, que é através daquilo, que não sei o que não sei o que lá e tal, que o cara só vai alcançar a prosperidade se ele estiver caminhando ao lado de Jesus. Aí eu perguntei pro cara assim, tá, mas onde que me fala aí, onde que você aprendeu que Jesus deu aula de educação financeira? Porque assim, do que eu já estudei, ele nunca falou nada de educação financeira. A única passagem que eu lembro que teve alguma coisa nesse sentido foi quando um dos apóstolos, lá que eu não lembro,
perguntou para ele se deveria pagar o imposto lá pro imperador da época, e ele falou: dai a César o que é de César. Ponto, só mais nada, entendeu? A vida dele, pelo que eu vi, né, e ainda vou lá para Jerusalém, onde vou fazer o caminho que ele esteve lá, mas foi uma vida simples, tá? Foi uma jornada simples. Aí eu respondi para esse cara, falei: cara, as pessoas mais espiritualizadas que eu conheço são as mais simples, entendeu? E aí, complementando, para fechar o raciocínio aqui, pessoal, quando eu estava falando dos tripés, para você ter essa... que foi o que serviu para mim, foi a minha bússola e que me norteia até hoje. Então, o tripé do corpo, da mente e do espírito. Se um desses três estiver desalinhado, pessoal, vocês podem ter certeza que os outros dois vão cair. Tem que buscar o equilíbrio disso aqui. Eu sou prova viva de, em vários momentos da minha vida, eu deixar de lado um desses pilares e aí eu acabar caindo, tá? Esse é o desafio, porque se você, por exemplo, não cuida do seu corpo e você cuida da mente e do espírito, você vai adoecer, você vai adquirir alguma doença, sei lá, uma obesidade, um sedentarismo, uma pressão alta, sei lá. Se você está cuidando da mente, do corpo e não está no espírito, você também vai cair, porque o alimento para o nosso corpo se manter, ele não vem da comida, pessoal. Tanto é que assim, tem algumas passagens até nesse livro aqui, que Jesus fala o seguinte: as pessoas não vão morrer pelo que elas comem. Aliás, as pessoas não morrem pelo que elas comem, elas morrem pelo que sai da boca delas, pelas palavras. Entendeu? Então, buscar o equilíbrio é fundamental. Corpo, mente e espírito. E aí eu acrescento um outro pilar aqui nessa pirâmide, que é o pilar do equilíbrio financeiro. Por quê? Porque eu me vi em muitos momentos da minha vida que eu não tinha essa segurança financeira. E aí não tem como, cara, você querer levar uma vida espiritual, uma vida transcendental, se, cara, você tá ali sem dinheiro para pagar o aluguel, sem dinheiro para pagar o plano de saúde das crianças, para comprar o material escolar, entendeu? Não tem como, pessoal. A gente vive na matéria, né? A gente vive na 3D aqui, entendeu? Todo mundo fala que o dinheiro é energia e tal, mas na hora que você vai pagar a conta ali no supermercado, você não paga em energia, não, Você tem que pagar ou no Pix, ou no cartão de crédito, ou de débito, ou no dinheiro de papel, entendeu? Então, assim, pessoal, para fechar, tá? Eu queria até agradecer quem ficou até aqui o final. Segue o canal, se puder curtir o vídeo, compartilhar aí. Eu estou começando essa jornada aqui para trazer para vocês essas reflexões, pessoal, que isso não é de hoje que está na minha cabeça, tá? Isso aqui é coisa de muito tempo que já está aqui, eu só estou pondo para fora, tá? E não tem rascunho, não anoto, não tem roteiro, tá? Não tem, é coisa muito simples, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês, cara, para que vocês passem a ter esse filtro em quem vocês acompanham, no que vocês se alimentam. Vocês têm que observar isso, cara. Qual que é a vida que a pessoa leva? Que vida que a pessoa leva? Como que ela vive? Como que é o ambiente que ela tá? É um ambiente caótico? É uma pessoa caótica? Que energia que ela te passa? Você tá entendendo? Por exemplo, eu quando eu estava ainda no meu antigo relacionamento, nós fomos fazer uma terapia de casal. E aí eu cheguei na sessão e perguntei para a terapeuta, falei: e aí, você é casada? Ela falou: não. Aí ali já na hora me veio assim uma intuição, né? E falar: não, peraí, mas como que você quer me ensinar sobre relacionamento se você terminou o seu? Separou, você tá aí com a sua filha e tal. Tudo bem, você deve saber, você deve ter muito conhecimento de outras coisas, mas com relação a isso, você não é especialista.
Você está querendo vender uma coisa que você não é. Sabe? Essa incoerência, pessoal, das coisas. A gente tem que ser mais crítico com relação a isso, entendeu? Porque senão é muita baboseira que as pessoas ficam tentando enfiar na sua cabeça. E, cara, aquele ali não é o exemplo que você tem que seguir, entendeu? Eu aprendi, cara, que sim, as nossas referências, se couber na sua mão, você já está abençoado. Porque é muito pouca referência que a gente tem na vida quando a gente começa a passar os filtros aí que a gente aprende, entendeu? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda por e-mail. Tem um e-mail, acho que aí no canal, eu coloquei o e-mail do canal. E até o próximo vídeo.